Hoje venho-vos falar sobre uma patologia que nos preocupa grandemente e que nós observamos a cada passo no nosso dia a dia, com familiares, com amigos, que é o Alzheimer, que é um determinado tipo de demência que ocorre cada vez com mais preponderância na nossa sociedade. Quase cerca de 60% a 80% das demências têm a ver com esta patologia do Alzheimer. E o que é que nós podemos prevenir, fazer para prevenir o Alzheimer? Quando nós utilizamos como método, como metodologia de estudo a árvore genealógica ou então a astrogenealogia, nós conseguimos perceber, através dessas ferramentas, qual é a maior ou menor probabilidade daquela pessoa, de acordo com o seu transgeracional, poder vir a desenvolver ou não essa patologia. Quando nós olhamos para o transgeracional, não basta saber que pela situação A, B ou C existe uma probabilidade para desenvolver o risco dessa patologia. Há muito mais a saber aqui, sobretudo do ponto de vista neurofisiológico, e a parte anatómica também é bastante importante para percebermos como é que podemos prevenir, como é que podemos resgatar, como é que podemos ressignificar a parte transgeracional e também ressignificar e restaurar a nível do equilíbrio físico, a nível do equilíbrio emocional e a nível do equilíbrio neurofisiológico. A pergunta que eu costumo às vezes fazer em cursos, em formações, é: quem é que quer viver até aos 120? Não é? Eu estou a pretender a viver até aos 120. Todos queremos fazer isso. A questão é como é que lá chegaremos. Então, se nós nos projetássemos para o futuro todos e nos víssemos com 85 anos, vamos nos recordar de alguém à nossa volta, para quem vamos olhar, e pode ser um filho, pode ser um amigo, uma amiga, não é? É muito provável que essa pessoa possa ter Alzheimer. Alguns podem pensar: que bom, não vou ser eu. Mas se tu não tiveres, vais ser o cuidador. Portanto, o mais provável é que esta doença nos afete a todos. Então, parte do medo de ter Alzheimer provém da sensação de que não podemos fazer nada. Apesar de muita investigação, ainda não há um tratamento para esta doença e não há nenhuma cura. Se vivermos uma longa vida, o Alzheimer parece ser o destino dos nossos cérebros. E se não tiver que ser? E se eu disser que nós podemos mudar as estatísticas de acordo com o nosso trabalho interior, de acordo com o trabalho corporal e com a criação daquilo que nós tanto chamamos de neuroplasticidade? Então, literalmente, mudar o destino dos nossos cérebros sem depender da cura ou sem depender de avanços médicos. Como fazer? Como prevenir? Então, vamos olhar para o que se entende sobre a neurociência do Alzheimer. Eu vou-vos projetar aqui uma imagem para que se possa perceber um bocadinho como é que funciona esta neurociência do Alzheimer e que impactos é que isso acaba por ter na nossa forma de agir ou na nossa forma de reagir. Ora bem, vamos aqui ver um bocadinho desse modelo que eu tenho para vocês, que me parece de veras muito interessante e que acho que agora se vê que está aqui plasmado isso. Então nós temos aqui as sinapses, não é? Toda a gente sabe muito bem o que é. E estamos a ver aí um ponto de conexão dessas sinapses. Nós temos 2 neurónios que estão aqui a tentar conectar e que esse ponto de conexão é aquilo que está aqui sublinhado a vermelho, que nós chamamos de sinapse. E a sinapse é onde se vão libertar neurotransmissores e é aqui onde se transmitem os sinais, onde vai ocorrer a comunicação. É aqui onde pensamos, é aqui onde sentimos, é aqui onde vemos, é aqui onde ouvimos, desejamos e recordamos. E, portanto, retomo aqui a nota de um verbo tão utilizado em biodescodificação, que é o verbo sentir, não é? E isso tem a ver com a forma como nós conseguimos nos ouvir, sentir o nosso corpo, criar novas conexões. E a sinapse é onde se desenvolve o Alzheimer. Nós, se fizermos um zoom, não é? Na sinapse, nós vamos ter a seguinte caricatura.
Ora bem, passar aqui a próxima imagem. Vamos ter esta caricatura das possíveis sinapses que vão fazer. Já explico aquilo ali a vermelhinho que acaba de aparecer. Então, durante o processo de comunicar informação, além de libertar neurotransmissores como o glutamato, na sinapse, os neurónios também libertam um pequeno peptídeo que se chama beta-amiloide, que é aquilo que nós estamos a ver aqui a vermelho. Então, normalmente a beta-amiloide é metabolizada pela microglia, pelas células congêneres do nosso cérebro. Então, as causas moleculares do Alzheimer ainda estão a ser debatidas e a maioria dos neurocientistas acredita que a doença começa quando esta beta-amiloide se acumula. Como vocês estão aí a ver no desenho. Muito é libertado ou não são suficientemente eliminados e a sinapse começa a acumular esta beta-amiloide. Quando isto acontece, eles vão se unir uns aos outros e vão formar aderências àquilo que nós chamamos placas amiloides. Quantas pessoas que nos estão aqui a ouvir têm 40 anos ou mais? Então, a presença desta doença, a presença destas placas amiloides que se acumulam, podem entupir o cérebro. A única maneira de nós sabermos se elas não existem é fazer realmente um exame para saber se elas estão ativas ou se não estão ativas neste momento. E, portanto, é como se neste momento nós vivêssemos numa feliz ignorância. Então, porquê? Porque nós não mostramos nenhuma deterioração da nossa memória, da nossa linguagem ou do nosso conhecimento. A acumulação desta beta-amiloide demora 15 a 20 anos a acumular-se e a criar essa placa amiloide antes de alcançar aquilo que nós chamamos o ponto crítico. Ao desencadear uma cadeia molecular que vai provocar a doença. Então, antes desse tipping point, deste ponto crítico, os lapsos de memória podem incluir coisas como porquê que eu entrei neste quarto? Como é que aquela pessoa se chama? Onde é que eu coloquei as chaves? Eu estou a ver-vos por aí, a imaginar-vos por aí, toda a gente preocupada porque nas últimas 24 horas já te sucedeu isto. Mas atenção, este tipo normal de esquecimento, eu diria que são acontecimentos que não envolvem a memória. Porquê? Porque não prestamos atenção onde colocamos as chaves. Depois do ponto crítico, estamos a falar dos problemas de linguagem, de conhecimento, que são bem diferentes deste tipo de esquecimento que nós temos. Então, em vez de colocar as chaves no bolso ou na mesa da entrada, nós vamos colocar as chaves no frigorífico. Ou olhamos para elas e não sabemos para que é que servem. O que acontece quando as placas amiloides se acumulam e chegam a este ponto crítico? As nossas células vão conservar microglias que se vão tornar hiperativas e que vão libertar substâncias químicas que vão causar danos celulares, que vão causar inflamação. Que pensamos que podem, na realidade, começar a eliminar sinapses. Então, uma proteína crucial neurotransmissora, que é denominada por tau, fica hiperfosforilada e vai-se retorcer em nós, a que se chamam os novelos, que vão cortar os neurónios desde o interior. Então, numa fase intermédia do Alzheimer, temos uma inflamação massiva e estes novelos que eu vos falei vão criar uma guerra com a sinapse e vão provocar a morte celular. Então, quando é que nós começamos a intervir? Então, muitos cientistas estão a apostar em soluções simples. É manter as placas amiloides o mais longe possível de alcançar este ponto crítico. Pelo que em investigação farmacêutica já desenvolveu alguns fármacos no sentido de evitar. Só que não tiveram sucesso. Então começaram a destacar-se que possivelmente a cura de Alzheimer será uma medicina preventiva. Não tomar uma pastilha antes de alcançar o ponto crítico, antes de deixarmos as chaves no frigorífico, mas através de outro tipo de funcionalidades que não sejam o uso das drogas, não é? E muito antes das pessoas começarem a sentir os sintomas dessa doença. Isto significa que a nossa forma de viver tem uma influência enorme sobre a acumulação destas placas amiloides. Então, nós podemos fazer alguma coisa para evitar esse ponto crítico.
Imagina que nós somos alguém com 50 anos, que acumulamos estas placas amiloides com a idade, e que a minha balança, eu vou-vos mostrar aqui uma balançazita, a minha balança vai se tender a equilibrar para o outro lado. Aí vocês vão fazer os dois. Isto porquê? Porque nós herdamos isto dos nossos pais, os nossos genes. Então aqui vamos daqui a pouco um bocadinho do transgeracional. Então a minha biologia vai se inclinar um pouco e se olharmos para o meu DNA, nós vamos herdar isso da nossa árvore. Alguns dos nossos genes vão aumentar esse risco e outros vão diminuí-los. Se nós formos, por exemplo, uma pessoa que tem uma probabilidade genética relativamente à produção da beta-amiloide, a maioria de nós, não é? Essa pessoa iria ter uma maior probabilidade de ocorrência dessas placas e uma maior degeneração. Mas para a maioria de nós, a placa, o braço do baloiço só se vai inclinar um pouco. Esta variante que nós temos aí, a POE4, é uma variante genética que aumenta a beta-amiloide. Mas nós podemos herdar uma cópia desta APOE4 do pai, da mãe, e nunca contrair Alzheimer. O que é que isto significa? Isto vai significar que, para muitos de nós, o ADN não é o único que determina se nós contraímos ou não Alzheimer. Então, o que é que determina? Não podemos fazer nada contra envelhecer, não podemos fazer nada contra os genes, então, até agora, não temos a chave como mudamos o destino dos nossos cérebros. Mas temos uma forma de chegar lá. Autorregulação. Autorregulação emocional e mais. O que é que se passa com o meu sono? Como é que eu faço a regulação do meu sono? Então, no sono, as células da glia vão limpar o líquido espinal cerebral dos nossos cérebros, eliminando resíduos metabólicos que se acumularam nestas sinapses quando nós estamos acordados. Por isso é que o sono profundo é uma profunda limpeza do cérebro. Então, muitos cientistas acreditam que uma pobre higiene de sono pode muito bem ser um previsor de Alzheimer. Então, uma só noite mal dormida leva ao aumento desta beta-amiloide. E a acumulação desta beta-amiloide tem sido mostrada com uma relação direta com um sono disfuncional, o que causa um aumento e a acumulação da amiloide. Isto também vai bater a um outro assunto, que é a saúde cardiovascular. Então, na saúde cardiovascular, eu vou ter situações de pressão alta, de diabetes, de obesidade. Vamos ter a questão do tabaco, não é? Que também aumenta o nosso risco de Alzheimer. Muitas autópsias revelaram que 80% das pessoas com Alzheimer têm também doenças cardiovasculares. Então, exercícios aeróbicos já foram demonstrados em vários estudos que diminuem esta beta-amiloide. Então, um estilo de vida mediterrâneo saudável pode ajudar a evitar esta escalada desta patologia. Há muitas coisas para prevenir o Alzheimer. Imagina que tu tens 65 anos, que não fizeste nada, tens um ou dois genes na família que te levam a ter propensão para a criação destas placas amiloides e que as tuas placas amiloides estão no ponto crítico. Há alguma coisa a fazer? Sim. Duas coisas. Neuroplasticidade e reserva cognitiva. Como é que alcançamos estes dois fatores? O facto de ter Alzheimer, sabemos que é o resultado da perda de sinapses. Então, um cérebro médio tem mais de 100 bilhões de sinapses, o que é fantástico, porque nós temos com que trabalhar. E isto não é um número estático. Nós gastamos, nós perdemos sinapses continuamente através de um processo que nós chamamos neuroplasticidade. Então, cada vez que aprendemos algo, cada vez que estamos a criar, cada vez que estamos a aprender coisas diferentes, nós estamos a criar e fortalecer estas conexões neurais e estamos a criar novas sinapses. É muito interessante, fez um estudo aqui há alguns tempos num convento, com umas freiras, e que seguiram essas freiras durante 20 anos. E aí, no final, quando faleceram, quando partiram, estas freiras o cérebro destas freiras foram analisados e foram dados à ciência e foram analisados. E o que é que os cientistas descobriram?
que a grande maioria deles tinha ausências destas placas amiloides. Porquê? Não é? Então aí as pessoas com mais formação académica, aquelas que têm atividades mais regulares, aquelas que estimulam a mente, o que é que elas vão dispor? De uma maior reserva cognitiva. Aquelas pessoas que quanto mais trabalham, não só a parte cognitiva, mas a parte cognitiva ligada ao sentir, que é aquilo que nós fazemos em biodescodificação, em que o conhecimento exige tempo de integração, não é? Obviamente que os conteúdos não podem ser dados em 4 horas de uma manhã e ao ploft já está feito, porque isso não cria conexões neurais, isso não cria neuroplasticidade, cria disfuncionalidade, mas isso é outra história. Então, as pessoas que mais estudam, que mais sabem integrar as suas emoções, têm uma maior abundância e redundância de conexões neurais. Mesmo que tenham uma propensão para uma doença como a Alzheimer, que vai comprometer algumas sinapses, elas têm muitas conexões extra de reserva, o que impede que os sintomas mais gravosos se afastem daquele ponto crítico que nós falamos ali. Imaginem, se tu sabes, se tens uma propensão para Alzheimer, se tu sabes que eu me chamo Carla e que trabalho com a bio, e se essa é a informação que tu tens, e se tens uma acumulação das placas amiloides, tu vais deixar rapidamente saber quem sou. Mas se tu tiveres mais informação sobre mim, não é? Em que além de uma sinapse, tu vais ter 3 ou mais sinapses, ok? Tu vais conseguir saber quem eu sou, mesmo que 2 ou 3 delas estejam danificadas, estejam deterioradas. Nós podemos ser resilientes com Alzheimer através da captação de vias não deterioradas. Isto é, criarmos novas vias, criarmos uma reserva cognitiva e aprendermos novas coisas. O ideal é que estas novas coisas sejam vistas com significado, que captem a visão, que captem a audição, que se liguem à emoção. Então, o conhecimento aqui veiculado pela esta neuroplasticidade é conhecimento que gera integração, que gere conexão, que gere emoção, que trabalhe a emoção, que trabalhe o trauma e por aí adiante. Então, não se trata de voltar ao passado, mas trata-se de, pelas velhas estradas, mas trata-se de construir, asfaltar novas vias neurais. A criar um cérebro resistente ao Alzheimer significa aprender uma nova língua, conhecer novos amigos, ler um novo livro, fazer vivenciais em bio. Isso significa criar novas redes neurais. Então, eu podia-vos falar aqui de pessoas que eu conheci, como por exemplo a minha avó, com diagnóstico de Alzheimer. Isto não significa que vá morrer amanhã, isso significa que continuam a viver. Mas que não se perca a memória emocional. Ainda poderão recordar a alegria, poderão recordar o prazer, podem não se lembrar daquilo que eu disse há 5 minutos, mas vão se lembrar da forma como se sentiram. Isto é o que acontece em biodescodificação, sobretudo a nível vivencial. Podem não se recordar das dinâmicas, podem não se recordar do que foi trabalhado, mas trabalham da forma como se sentiram. Isso vão se lembrar, isso é sentir. E aprender a fazê-lo é importante para criar estas novas conexões, estas novas sinapses, estas novas redes neurais. E lembrar-nos, no fundo, aqui como súmula do que estamos a falar, que nós somos mais daquilo que nos lembramos. Então, vamos começar a criar essas novas redes neurais e criar um melhor condicionamento para podermos viver bem, com alegria, com prazer e com integração do sentir e do saber. Esta é a partilha que tinha para vós. Fiquem bem, a minha